Não é novidade que eu gosto demais do setor agro brasileiro e também boa parte da minha carteira de investimentos está alocada em commodities, né? Ações e fundos imobiliários também, né? FIAGROS. Mas nem só de carteira viverá o homem. Então é importante conhecer ativos bons, né? E aqueles que dão também bons rendimentos e ao mesmo tempo oferecem uma estratégia, né? Ou cotista de segurança e também de rentabilidade. E apesar de existirem FIIs que apresentam aí ter mais riscos, né, que outros, todos têm uma estratégia diferente e riscos diferentes. O que faz com que o fundo ele seja bom mesmo é um conjunto de fatores, né, fundamentos também é extremamente importante, ou como eu costumo falar aqui no canal, todo o contexto em consideração, e vai desde a gestora até os ativos, entre outros detalhes importantes que os acumuladores precisam saber para poder tomar melhores decisões e ainda conhecer melhor os ativos. Inclusive, se inscreva e ative o sino de notificações. Eu vou começar logo com a gestora, tá? Porque ela não é tão famosa assim como as mais antigas, né? Ou até maiores do mercado. Mas a Valora Investimentos tem na equipe muitos nomes relevantes e conhecidos no mercado, inclusive que estão no conselho de administração de algumas empresas importantes listadas em bolsa, né? Como é o caso do Álvaro Novas, né? Que ele está ali no conselho de administração da Simpar, né? Que é uma empresa muito importante no setor logístico. Inclusive, ele é sócio da Valora, tá? Tem também o Daniel Pegorini, que também é bem conhecido no mercado administrativo. Ele é gestor ali de fundos e CEO da Valora. É uma gestora que tem bastante gente experiente e não tem ali um histórico de má gestão. Pelo contrário, apesar de ser relativamente nova no mercado, né? E eu não diria que ela é nova, mas ela é nova assim no mercado de FIIs, tá? O que é irrelevante porque nessa questão o que importa mesmo não é a idade e sim a equipe, como eu estava comentando antes, além dos fundamentos, é claro. Eu conheci a gestora mais pela renda fixa e também pelos FIDICs, mas pelo que eu acompanhei, os FIIs têm uma boa gestão. O VGHF11 ele é um fundo aí bem famoso, né? Apesar de ser relativamente novo também. O VGIP11 e o VGIR11 são bons FIIs. FIIs de papel são forte aí da gestora, inclusive a gestão aí do Vegia, né, vamos chamar assim aqui, Vegia 11, né, tem uma ampla experiência no setor agro e é uma gestão bem elogiada, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é um fundo novo que teve início no fim de 2021 e que tem pouquíssimos dados para a gente fazer uma comparação aí de eficiência. Então, no mínimo, deve-se saber um pouco sobre a gestão. E eu tive que ir também no LinkedIn, tá? Então já deixa seu like aí. A Valora CRA Fiagro é um fundo que tem aí como estratégia de alocação apenas CRAs, mas Fiagros também podem investir em FDICs, LCAs e CRI voltados ao agro, porém é da estratégia de investimento ter como foco apenas certificados de recebíveis do agronegócio. Como você pode ver, a própria gestão deixa claro que 100% da carteira é CRA, né? Esses títulos têm aí mais liquidez no mercado secundário e a gestão também tem aí o critério de escolher certificados de boas empresas e com taxas, né, significativamente altas, não são tão absurdas assim. E isso acaba não oferecendo muito risco, até porque ela não tem quase nada em caixa. Afinal, quando precisa de capital para manutenção de carteira, basta vender um CRA. E esse é o ponto-chave da estratégia de alocação, que é a eficiência na manutenção do ativo. Sem falar que isso também dá mais previsibilidade nos rendimentos. Todos os certificados são indexados ao CDI, faz parte da estratégia de alocação do fundo ter exposição apenas em pós-fixados. A gestão também deixa claro que, por enquanto, não tem interesse aí em indexadores de inflação. Essa estratégia dá mais previsibilidade ao cotista, como eu estava falando antes. Uma maneira de oferecer rendimentos previsíveis e também confiança com isso. E outra, né, aproveitar mais esse ciclo aí econômico. Esse é o ponto-chave da estratégia do fundo, ou seja, ele nasceu, né, para poder dar confiança mesmo. Sem contar que não é um setor que tem histórico de problemas cíclicos econômicos, então fica apenas o risco relacionado a anomalias climáticas ou até problemas na safra, né, dos produtores, já que é um setor que não tem histórico aí de quebra de demanda. Na verdade, essa crise que está acontecendo lá na Europa pode acabar beneficiando, né, ainda mais as commodities brasileiras. E eu não me refiro apenas às commodities agrícolas, tá? Inclusive,
Se você é um acumulador, deixa aí nos comentários se você quiser que eu fale sobre o contexto econômico, né? Já que isso, além de influenciar os nossos investimentos e também, o nosso bolso, também influencia as nossas vidas. Mas voltando ao assunto, né, ao Valora Fiagro, né, a gestão ela tem aí como foco papéis em operações estruturadas pela própria gestora, isso acaba dando aí uma participação mais ativa da gestão do fundo nesses investimentos, é claro. Apesar de ser um fundo novo, tem uma boa diversificação por setor. A gente já trouxe aqui no canal Fiagros que tem uma estratégia bem parecida, né, com o Vigia 11, né, de diversificação e tem uma porcentagem considerável em distribuidoras e também em cooperativas, além de ter uma porcentagem pequena em industriais, né. Como você pode ver, o fundo deixa bem claro que pretende diversificar mais os setores, né. São papéis, inclusive, que tem como garantia a venda dos produtos das empresas e já pegando esse gancho, como você pode ver, são empresas que dispensam apresentações. Algumas delas eu já citei, inclusive aqui no canal, quando eu trouxe Fiagros aqui, né, como foi o caso da Cotricel, Bela Agrícola, Coagrisul, né, inclusive tem vídeo novo para sair do CPTR11, tá? Então fica ligado. Como você pode ver também, a carteira de CRA não é tão extensa, até porque é um fundo novo, né? Repetindo isso. E já pegando esse gancho, inclusive recentemente, através de fato relevante, ela anunciou a terceira emissão de cotas. E depois eu vou explicar mais para frente por que isso é tão bom, tá? Nesse momento especificamente. Mas o fato é que são ótimos papéis e com taxas bem confortáveis para os devedores, inclusive. Isso também é importante de observar. E traz também bons rendimentos, né? Ao todo, a carteira de CRA tem aí uma taxa média de CDI mais 6,1% ao ano, tem uma duration de 2 anos e 2 meses. É uma carteira que tem um pouco mais de 418 milhões, né? Tem uma boa diversificação por estado, que é muito bom, como você pode ver aí na tela. Lembrando que o clima, localidade e o subsetor que a empresa agrega, indiretamente ou diretamente, são levados em consideração numa análise de risco. Então, nada é por acaso. É preciso ter uma expertise em lidar com o agronegócio. Mas enfim, o fundo tem aí um patrimônio de 337 milhões, tá, de reais. Tem muito a crescer ainda. Quem pegar o fundo agora tem aí esse upside de crescimento, inclusive de valor também. Para quem não gosta de muitas oscilações de preço por conta do preço médio, mas é algo normal, né, na renda variável, afinal, se não houvesse queda, não daria oportunidade de ter uma margem de segurança, né, de fazer um PM melhor. Mas o fato é que as cotações desse fundo não oscilam muito, né, e os rendimentos são de acordo com a própria estratégia do fundo, como eu especifiquei aqui. Tem uma boa previsibilidade e quando tem aí um aumento bem legal de 2, 3 centavos ou 4 centavos, como já aconteceu, é porque o fundo fez aí uma manutenção de carteira e também o CDI em alta de juros, como está acontecendo agora, dá esse upside. Além dos rendimentos estarem batendo o CDI, né? Como você pode ver aí. Isso mostra também uma eficiência muito grande em gerar caixa. Agora, IPCA e GPM são indexadores importantes, mas o fundo ele adotou uma estratégia para poder aproveitar esse ciclo econômico bem melhor, né? Sem falar que é o que condiz com a estratégia do fundo. Mas mudando de assunto, eu estou falando de uma maneira que demore para poder se desatualizar. Então, os dados de curto prazo eu acabo meio que deixando para o final, mas não deixam de ser extremamente relevantes para nós investidores. Deixa eu falar uma coisa que está por fora, tá? A Conab ela tem estimativas bem expressivas, inclusive de safras recordes para 2023. Então, uma terceira emissão de cotas vai dar um espaço legal para poder adquirir bons recebíveis e, apesar das incertezas políticas e econômicas, é um setor que tem uma resiliência porque lida com bens essenciais, né? E isso significa eficiência também no repasse de preços, né? Até porque são commodities. Mas resumindo, os fiagros têm uma boa perspectiva conservadora até, né? Em visão de ciclo econômico e também de mercado, na minha opinião. O VGIA11, ou Vigia, né, como eu estou falando, ele tem uma liquidez média diária que passa dos 2 milhões de reais, né, o que é excelente, até porque o fundo ele é novo, né, considerando o patrimônio dele também, tem aí um número de cotista relativamente bom, até pela idade, 16.567. Inclusive, se você for cotista, né, ou tem interesse, deixa aí a sua opinião nos comentários, porque é importante para a gente também aqui saber a sua opinião. Mas voltando ao assunto,
teve aí um crescimento considerável de cotista, porque, diferente das ações, os investidores de fundos imobiliários preferem FIIs que tenham um pouco mais aí de maturidade no mercado, tenham um pouco mais aí de dados, né, para demonstrar. O que para mim, dependendo da situação, é irrelevante, porque tem muito FII antigo aí na bolsa que já deu problema, ou tiveram que ser incorporados, né, porque não saíam do canto, ou até cotistas que se juntaram para poder trocar de gestora e administradora. Inclusive, eu especifiquei exemplos aqui que já aconteceram no vídeo que eu fiz do XPLG e também do BTLG11, os dois FIIs juntos, tá? Inclusive fazendo até comparações, vai ficar aí no card. A gestora é a Valora Investimentos, como eu especifiquei aqui no início e falei um pouco sobre a gestão também. O administrador é o BTG Pactual, que também é o escriturador. É cobrada uma taxa aí de ADM de 1,15% sobre o patrimônio do fundo, né? Tem uma taxa de performance também, e é de 10% sobre o que exceder o CDI, tá? Esse é o benchmark CDI, não tem especificando nenhuma taxa acima do CDI. Passou do CDI, já cobra ali uma taxa de 10% e é provisionada mensalmente, então é contabilizada como despesa, paga aí em janeiro e em junho especificamente, ou seja, semestralmente. Ele pagou aí 14,44 de yield nos últimos 12 meses atualizados, tem aí um VPA de R$ 9,54, sendo negociado agora que eu estou gravando a R$ 10,05. É um fundo que performa acima da média, né, acima ali do CDI, mas que tem aí uma taxa à altura também, né? Eu considero um pouco alta, mas nada que seja aí um empecilho para poder dar bons rendimentos. Afinal, quanto mais se ganha, mais tem que pagar, tá? Não existe almoço grátis, literalmente. Apesar de estar no início, né, observando aqui, fazendo comparações, foi uma das estratégias mais seguras, né, de alocação que eu vi até agora, uma das, tá? Mas claro, nada é 100%, né? As coisas mudam de uma hora para outra. Por isso é importante se inscrever aqui no Acumuladores para fazer parte dessa comunidade mais ambiciosa do YouTube. Ativa o sino de notificações e não deixe de clicar no joinha, porque esse conteúdo aqui nos custa tempo e também recursos para se fazer, para poder trazer informações e conhecimento de forma gratuita, sem te cobrar nada, para poder agregar valor a você. Inclusive, inscritos aqui têm preferência também nas sugestões e também na mudança de dinâmica do canal. Olha que moral. Na descrição e também no primeiro comentário eu estou deixando uma planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos para poder te ajudar também, tá? Nada que seja absurdo, dá uma conferida. E aí lá tem preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagens de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos, tudo bem detalhado e principalmente profissional, tá? E qualquer um pode usar uma planilha bem interativa e assim como me ajuda, com certeza vai te ajudar também. Falando nisso, a declaração de imposto de renda aqui é um saco, por assim dizer. Fica bem mais fácil de se fazer. O pagamento de DARF, né, para quem precisa pagar DARF, e todos precisam, é uma mão na roda, tá? Mesmo que tenha contador. E isso é uma coisa obrigatória para todo investidor. Tem que declarar e tem que pagar DARF se for preciso. Bom, valeu, um grande abraço e até a próxima.